Você é Deus. Mas não da forma como as religiões te disseram. Não como uma entidade distante e inatingível, mas como uma expressão viva da fonte divina, o todo, o Brahman, o infinito. Imagine-se como uma partícula de luz dentro de uma vasta constelação cósmica. Você não é apenas uma parte disso, você é isso, experimentando a si mesmo em forma humana. Abra sua mente e seu coração para as palavras desse vídeo e quebre um paradigma que pode estar te aprisionando. Deus não criou o ser humano para observar de longe. Ele se manifesta através de você, usando sua consciência para experimentar o que significa existir nessa forma limitada, para sentir o calor da pele, a batida do coração, o turbilhão de emoções. Mas, paradoxalmente, você não é seu corpo. Você não é suas emoções. Você é a alma, a centelha divina que pulsa por trás de tudo isso, observando, absorvendo, mas sem ser contida por nada disso. Imagine-se como o oceano. O corpo é apenas a onda, momentânea, superficial, às vezes calma, às vezes turbulenta. Mas o que você verdadeiramente é o oceano profundo, silencioso e sem fim. Um oceano que não pode ser contido pela margem do ego. Essa voz insistente que tenta convencê-lo de que você é apenas a superfície da água. Nietzsche, em sua busca pela essência do ser, já dizia: torna-te quem tu és. Mas o que é esse quem? Não é o que você pensa. Você é a consciência por trás dos pensamentos. O observador silencioso, a presença imutável. O verdadeiro despertar não acontece quando você se torna algo divino. A verdade é que você sempre foi divino. O despertar ocorre quando você remove as camadas de ilusões, como se tirasse um véu de névoa que encobre o brilho de quem você realmente é. E esse véu é tecido pelo ego, pelas identidades que você coleciona ao longo da vida, pelos rótulos que a sociedade impõe e que você aceita sem questionar. Lembre-se, você não precisa se tornar Deus, você só precisa lembrar que já é. O hermetismo, ensinado por Hermes Trismegisto, revela um dos maiores segredos: o todo é mente. No entanto, essa verdade é frequentemente mal interpretada. Muitos pensam que isso significa que devemos usar a força da mente para controlar tudo, que a mente é o poder supremo. Mas o que Hermes realmente queria dizer é mais profundo. Não se trata de controlar o mundo através do intelecto, mas de entender que tudo que existe, desde as estrelas no céu até os batimentos do seu coração, é uma manifestação da consciência universal. A verdadeira sabedoria não vem da mente racional, mas da conexão com a alma que habita além dela. Pense nisso. Quando você diz "eu sou", quem é esse eu? Não é o corpo, não são as memórias, e definitivamente não é aquela voz inquieta que habita sua mente. Esse eu é a essência eterna, o fragmento de Deus que testemunha o mundo através de você. A consciência primordial que decide experimentar a si mesma, assumindo formas, emoções e desafios. E aqui, um ensinamento crucial. Os desafios que você enfrenta não são punições, são convites. Convites para você lembrar quem é, para transcender as limitações e reconhecer que a luz da sua alma é indomável. Da mesma forma que o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, a sua alma passa pelos desafios para se fortalecer, para brilhar em sua plena expressão. Agora que você começa a entender sua verdadeira natureza, surge uma questão inevitável. Se somos Deus em forma humana, por que enfrentamos dor, sofrimento e desafios? Essa pergunta ecoa desde o início dos tempos, atravessando culturas e filosofias. Mas a resposta não reside na punição ou no acaso cruel. Os desafios são a própria matéria-prima da evolução da alma. Eles são o fogo que refina o ouro, o vento que molda a montanha com o passar do tempo. Tao Te, o grande mestre, fala disso nas Tábulas de Esmeralda, quando descreve sua conversa com o Senhor dos Três. Esse ser misterioso governa os ciclos de vida, morte e renascimento. Não como um carrasco,
mas como um guardião da transformação cósmica. O que muitos percebem como escuridão, ele descreve como um véu, uma passagem. Não é a escuridão do mal, mas sim o vazio fértil, o útero do qual nascem novas formas de vida e consciência. A noite mais profunda é muitas vezes o prelúdio do amanhecer mais brilhante. Quando você enfrenta seus momentos mais difíceis, o Senhor dos Três está presente, tecendo a tapeçaria de sua experiência. Ele diz: quando floresces como uma flor, quando alcanças o ápice da tua existência, envio a ti meus desafios. Esses desafios não surgem para destruí-lo, mas para transformá-lo. Assim como uma semente deve romper sua casca no solo escuro para alcançar a luz, você deve passar por esses momentos de ruptura para crescer. Cada dificuldade, cada obstáculo, é uma oportunidade para sua alma se expandir além dos limites que o corpo e o ego impõem. Platão, em sua Alegoria da Caverna, nos mostra como a humanidade muitas vezes vive acorrentada às sombras, pensando que o mundo material e os desafios são tudo o que existe. Mas o verdadeiro conhecimento vem quando ousamos nos libertar das correntes e enfrentamos a luz direta da verdade. É nessa luz que você percebe que a dor, a perda e o sofrimento são ilusões temporárias, projeções que servem para guiá-lo de volta à sua verdadeira natureza. Você não é a dor que sente. Você é o ser que observa a dor, que cresce com ela e, eventualmente, transcende-a. Lembre-se, todo desafio que surge em sua vida não está acontecendo com você, mas através de você. Há uma diferença crucial. Quando você encara a dor como algo que acontece com você, torna-se uma vítima das circunstâncias. Mas quando entende que tudo é uma escolha da alma, que cada experiência foi cuidadosamente selecionada para sua evolução, você se torna o criador da sua própria realidade. Você é o alquimista, transformando o chumbo da experiência em ouro da sabedoria. Imagine-se no centro de uma tormenta, ventos e trovões ao redor. Para muitos, isso seria um cenário de caos e medo. Mas se você soubesse que, no centro da tempestade, há um silêncio absoluto, uma calma imperturbável, como você reagiria? A sabedoria está em se lembrar de que você é o centro. A tempestade ao redor, com seus desafios, emoções e frustrações, é temporária. O seu verdadeiro eu, a alma, permanece imóvel, observando a dança das nuvens, sem se perder nelas. Nietzsche, em sua obra Assim Falou Zaratustra, fala sobre a superação do humano através da aceitação das provações. O que não me mata, me fortalece. Mas o fortalecimento que ele menciona não é apenas físico ou mental, é o fortalecimento da alma, que reconhece que os desafios são degraus que a elevam em direção à sua expressão mais pura. Cada queda, cada perda, não são fins, mas portais para uma nova forma de ser. Quando você encara a vida dessa maneira, algo profundo muda dentro de você. Os desafios deixam de ser punições e se tornam oportunidades. O sofrimento não é um inimigo, mas um mestre. Você começa a ver a vida como um grande jogo cósmico, onde cada movimento, por mais doloroso que pareça, está desenhado para o seu crescimento. Você não é um peão nesse jogo. Você é o jogador, o tabuleiro e o próprio jogo, tudo ao mesmo tempo. E o que dizer do ego? Aquela voz persistente que insiste em te convencer de que você é apenas um corpo, uma coleção de pensamentos e memórias. O ego é um ilusionista habilidoso, sempre tentando te prender nas armadilhas da identidade limitada. Mas o que é o ego, senão um reflexo distorcido da sua verdadeira essência? Ele existe para te ensinar a diferença entre a ilusão e a realidade. Não lute contra ele, simplesmente observe-o. Assim como as nuvens passam no céu, deixe que o ego passe em sua consciência, sem se apegar a ele. Ele não é você. Ele é apenas uma parte da experiência humana que Deus, ou o todo, está tendo através de você. Conforme você expande essa compreensão, algo profundo começa a acontecer. A liberdade, não a liberdade superficial que o mundo oferece, mas a liberdade interior,
começa a se revelar. A liberdade de saber que, independentemente das circunstâncias externas, você é o criador da sua realidade. A liberdade de escolher a resposta que você dá ao mundo. E mais importante, a liberdade de lembrar que, por trás de todas as máscaras e ilusões, você é o todo, experimentando a si mesmo através da infinidade de formas e experiências. Agora, enquanto você começa a aceitar que os desafios não são inimigos, mas convites ao crescimento, surge um segundo ponto de iluminação. Você não está sozinho nesse processo. Cada ser humano, cada animal, cada partícula de existência é uma expressão do mesmo todo, manifestando-se em diferentes formas para experimentar a si mesmo de maneiras únicas. Quando você se vê enfrentando seus desafios, lembre-se de que o todo está experimentando esses momentos através de você, assim como faz com todos os outros. O que isso significa? Significa que sua dor, sua alegria, sua jornada, tudo isso é compartilhado. O mesmo todo que você experimenta dentro de si também vive nas outras pessoas. Quando você sente raiva, tristeza ou amor, não está apenas passando por isso como uma entidade isolada. Você está participando de uma dança cósmica, onde todos nós somos atores e palco ao mesmo tempo. Como a chama de uma vela que pode acender 1000 outras sem perder sua essência, o todo é uma chama eterna, se dividindo em infinitas faíscas sem nunca diminuir. A relação entre você e os outros, portanto, vai muito além da superficialidade. O outro é você. Há uma passagem oculta aqui, um segredo que poucos enxergam claramente. O que você vê no outro é apenas um reflexo do que está dentro de você. Como nos antigos espelhos alquímicos, a alma projeta no mundo as suas próprias sombras e luzes. Quando você se irrita com alguém, quando sente inveja ou admiração, na verdade, está observando um aspecto de si mesmo que ainda não foi compreendido. Rumi, o místico Sufi, diz: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Essa é a chave que destranca o maior dos mistérios. Você e o outro são o mesmo, separados apenas pela ilusão do ego e da forma física. Agora reflita sobre isso. Aquele colega de trabalho que te irrita, a pessoa no trânsito que te frustra, eles também são o todo, experimentando a vida através de suas próprias lentes. O que parece ser um conflito externo é, muitas vezes, um espelho interno, um reflexo de algo que ainda não foi harmonizado dentro de você. Quando Tahuti nos diz: vira teus pensamentos para dentro, não para fora, ele está revelando esse segredo. A luz que você busca já está dentro, esperando ser redescoberta. O mundo exterior é apenas uma projeção dessa luz, ou da falta dela. Carl Jung chamou isso de projeção da sombra. Para ele, todos nós carregamos dentro de nós aspectos não reconhecidos, partes da nossa psique que tentamos ignorar. Essas sombras não desaparecem, elas se projetam nos outros. O julgamento que você faz do outro é, na verdade, um julgamento de si mesmo. O que você odeia nos outros é o que ainda não integrou em si. E o que você admira nos outros também é um reflexo do seu próprio potencial. A compreensão desse princípio transforma completamente a maneira como você vê os relacionamentos. Cada interação se torna uma oportunidade de autoconhecimento, de crescimento, de expansão. E aqui chegamos a outro ponto crucial: a compaixão. Se o outro é um reflexo de você, então como não ter compaixão? Se você pode se ver no sofrimento ou na alegria de outra pessoa, percebe que as linhas que os separam são ilusões. A compaixão verdadeira surge quando você entende que o sofrimento do outro é o seu próprio sofrimento, que a evolução de outra alma é também parte da sua própria jornada. Quando você começa a ver a vida dessa forma, seus julgamentos se dissolvem. A crítica se transforma em compreensão, e o distanciamento emocional dá lugar à empatia. Essa é a grande revelação que muitos místicos alcançaram: a unidade de toda a existência.
Todos nós estamos conectados por fios invisíveis, parte da mesma teia cósmica. E, ao mesmo tempo, somos seres individuais, tendo experiências únicas, mas que sempre retornam à mesma fonte. É o paradoxo divino. Você é tanto o indivíduo quanto o todo. Você está separado e, ao mesmo tempo, irremediavelmente unido a tudo o que existe. Imagine isso como uma grande tapeçaria cósmica, cada fio representando uma alma. Às vezes, os fios se entrelaçam, às vezes, se distanciam. Mas cada fio, por mais longe que esteja, é essencial para o todo da tapeçaria. Sem ele, a trama não seria completa. Você é um fio dessa trama, e cada experiência que você vive adiciona cor, textura e profundidade à grande obra de arte que é a existência. Mas não basta saber isso intelectualmente. Essa verdade deve ser vivida. E viver essa verdade requer prática, disciplina e vigilância constante. Quando Tahuti fala de olhar para dentro, ele está nos instruindo a estar atentos às nossas próprias reações, a observar nossas próprias emoções e pensamentos sem apego. Ele nos ensina a praticar o que os budistas chamam de atenção plena, o estado de consciência onde você observa tudo o que acontece sem se identificar com isso. Você se torna o observador silencioso, aquele que assiste ao drama da vida se desenrolar sem ser capturado por ele. Eckhart Tolle, em seus ensinamentos sobre o poder do agora, fala justamente disso. A presença que transcende o tempo e o espaço. Quando você está verdadeiramente presente, não há passado ou futuro, apenas o agora eterno. Nesse estado, você percebe que tudo o que você busca já está aqui. O sofrimento surge quando nos desconectamos desse momento presente, quando nos perdemos em arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro. Lembre-se, você não é apenas um espectador passivo neste grande jogo cósmico. Você é o Criador. Cada pensamento, cada ação, cada emoção que você emite ressoa através da tapeçaria cósmica, criando ondas que afetam não só você, mas todo o universo. A alquimia espiritual está em reconhecer seu poder de transmutar o chumbo da experiência cotidiana no ouro da sabedoria eterna. Agora entramos em um terreno mais sutil, onde a verdade começa a se desdobrar de maneira mais profunda. Não se trata apenas de reconhecer que você é uma expressão do todo, mas de entender a dinâmica oculta por trás da sua existência. O universo, como ensinou Swami Vivekananda, não é apenas um palco onde jogamos papéis temporários. Ele é uma contínua manifestação de energia. Vivekananda dizia que o universo é a projeção do pensamento coletivo, e não há nada fixo ou imutável em sua natureza. A realidade é moldada pela consciência, e o que vemos como sólido e concreto é, na verdade, fluido, moldado pelo nosso estado de percepção. A verdade que poucos compreendem é que o mundo exterior é apenas uma sombra do nosso mundo interior. Quando você começa a compreender que tudo o que existe no plano material é uma projeção da mente universal, percebe que a realidade está em constante criação, nascendo a cada instante do mar infinito de potencialidade. Swami Vivekananda ensinava que não existe criação ou destruição, apenas transformação. A cada momento, o universo está em um ciclo contínuo de surgimento e dissolução, onde a consciência se reconfigura e assume novas formas. Essa ideia pode parecer abstrata, mas tem uma aplicação muito prática. A sua percepção molda a sua realidade, não no sentido superficial do pensamento positivo ou da tentativa de controlar o ambiente com a mente, mas na compreensão de que a maneira como você percebe o mundo cria o mundo. Se o seu olhar sobre a vida está preso às limitações do ego, você verá um mundo limitado. Se, no entanto, você expande sua consciência, permitindo-se tocar as profundezas do ser, o universo também se expandirá para você. O que você é internamente é refletido no que você experimenta externamente. Esse princípio, pouco compreendido até mesmo entre muitos buscadores espirituais, revela que a transformação espiritual não é sobre adquirir algo,
mas sobre perder. Perder as ilusões, as limitações autoimpostas, as camadas de condicionamento que obscurecem sua verdadeira natureza. Como Vivekananda descreveu, o caminho para a libertação não é através da acumulação de conhecimento ou poder, mas pelo abandono dos véus que nos separam da verdade. Você é a alma imortal, que já é perfeita e pura. O que você chama de imperfeição é uma mera sombra que se dissipa à medida que a luz da consciência cresce. Aqui reside um paradoxo que poucos compreendem. Quanto mais você tenta se tornar algo, mais você se afasta de quem você realmente é. A verdadeira sabedoria está em desaprender. É um processo de dissolução das estruturas mentais que prendem a sua consciência em padrões repetitivos. Vivekananda dizia que, para realizar Deus, ou o todo, você precisa desapegar-se de tudo aquilo que não é Deus. Isso inclui as suas ideias sobre si mesmo, suas crenças sobre o que é possível ou impossível. É um salto no abismo da incerteza, onde a única coisa que resta é a pura presença, o ser. Swami Vivekananda também nos alerta sobre o papel da Maya, ou ilusão, no processo de autoconhecimento. Maya não é apenas uma mentira externa. Ela é, na verdade, a teia de percepções e pensamentos que nos faz acreditar que somos separados do todo. Ela é a ilusão de dualidade que nos convence de que há algo a alcançar, quando na realidade não há nada além do ser. A chave, então, não é escapar de Maya, mas transcendê-la. E essa transcendência não ocorre pela rejeição do mundo, mas pela compreensão de que o mundo, como o percebemos, é um reflexo distorcido da nossa própria consciência limitada. Há uma passagem oculta nas escrituras védicas que poucos ousam explorar. A ideia de que o Atman, o eu individual, e o Brahman, a realidade suprema, são um e o mesmo. Não é uma união que precisa ser alcançada. Ela já existe. Tudo que impede essa realização é a percepção errônea. Vivekananda falava frequentemente sobre a importância de perceber essa unidade, não como uma teoria filosófica, mas como uma verdade vivida. Ele dizia: se o homem soubesse o poder de sua própria alma, nada lhe seria impossível. Esse conhecimento, no entanto, só pode ser adquirido quando nos despimos de tudo o que não somos. Nossos medos, nossos desejos, nossa busca por validação externa. Agora pense nisso. Se o mundo é uma projeção da sua própria consciência, então cada obstáculo que você encontra é, em última instância, uma criação sua. Não porque você conscientemente o criou, mas porque a parte de você que ainda está presa às limitações da ilusão o manifesta como parte do seu processo de despertar. Assim como uma pedra no caminho serve para chamar sua atenção, os desafios que surgem são convites para você se olhar de forma mais profunda. Eles revelam onde sua consciência ainda está fragmentada, onde a percepção ainda está obscurecida pela sombra de Maya. A filosofia de Vivekananda nos conduz a uma visão radicalmente transformadora da vida. Você não é uma vítima das circunstâncias, mas o autor da sua própria jornada. Tudo o que você experimenta, desde os momentos mais dolorosos até as experiências mais sublimes, é uma expressão do seu próprio processo de despertar. Não há inimigos externos, apenas espelhos internos. O universo não está acontecendo com você. Ele está acontecendo por meio de você. Você é o centro do cosmos, o ponto de origem de toda a criação e dissolução. A cada respiração, a cada pensamento, o universo se reconfigura ao redor da sua consciência. Swami Vivekananda ensinava que a verdadeira liberdade não está em escapar do mundo, mas em dominar a mente que o percebe. Não se trata de controlar o mundo, mas de reconhecer que o controle é uma ilusão. A liberdade vem de ser livre da própria necessidade de controle. Quando você percebe isso, o universo se desdobra diante de você como um campo de possibilidades infinitas. Cada desafio se torna uma porta de entrada para a sabedoria. Cada adversidade se transforma em um mestre. E aqui chegamos ao ponto mais profundo.
Não existe iluminação como um objetivo distante. A iluminação, como Swami Vivekananda sabiamente apontou, é a realização de que você já é o que procura. O divino não está separado de você. Ele está pulsando em cada célula, em cada pensamento, em cada ação. Não há separação. Não há dualidade. O Atman é Brahman. Você é o cosmos inteiro experimentando a si mesmo, e a única coisa que resta é despertar para essa verdade. A natureza divina não pode ser compreendida pelos sentidos, nem capturada por palavras. Ela é o silêncio antes do pensamento, o vazio fértil, de onde tudo surge e para onde tudo retorna. Você já é essa natureza, mas a mente, com suas distrações, cria barreiras ilusórias. O divino não está em algum lugar distante. Ele pulsa em cada batida do seu coração, em cada suspiro, em cada instante. Como uma chama escondida sob as cinzas da percepção limitada, o divino em você espera ser revelado. O que os sábios antigos sabiam, e poucos ousam perceber, é que a verdadeira criação não acontece no exterior. A criação é um processo interno, uma transmutação silenciosa da consciência que, ao ser purificada, ilumina o mundo ao redor. Quando você percebe a divindade em si mesmo, o universo se revela como um reflexo dessa luz. O divino se reflete no divino. O segredo está em parar de buscar fora e voltar-se para dentro. Não há outro caminho. Plotino, o grande filósofo neoplatônico, disse uma vez: nunca devemos parar de esculpir nossa própria estátua. Ele não falava de algo tangível, mas do processo contínuo de lapidação da alma, de remover o que é falso para que o verdadeiro se revele. O divino não precisa ser encontrado, ele precisa ser lembrado. Ele já está em você, escondido sob as camadas de condicionamento, aguardando o momento em que você finalmente o reconhecerá como a essência do seu ser. Mas lembre-se, esse reconhecimento não é o fim da jornada, é o início da transformação. Quando você toca essa verdade interior, o mundo ao seu redor muda. Você não está aqui apenas para perceber sua natureza divina. Está aqui para viver a partir dela, transformar cada pensamento, cada ação, cada interação em uma expressão consciente do que você realmente é. É assim que a criação acontece. Não como um evento externo, mas como uma dança interna de percepção e expressão. Você não é o corpo, não é a mente, não é as emoções que o arrastam de um lado para o outro. Você é a consciência pura, a força criativa do universo em ação, assumindo forma e dissolvendo-se continuamente. Tudo aquilo que o limita, que o prende ao mundano, são véus tênues, facilmente dissolvidos quando confrontados com a luz da percepção verdadeira. E aqui está o convite. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção. O que você busca já está dentro de você, aguardando ser descoberto. A divina criação não é apenas um conceito, é um mapa, um guia para essa jornada interior. Um caminho que te leva de volta à sua verdadeira essência, onde todo o poder, toda a clareza e toda a liberdade já estão. A escolha é sua: continuar preso às sombras da ignorância ou romper as correntes e despertar para a luz da verdade. O conhecimento é o que liberta e a percepção é o que transforma. O momento é agora. A divina criação está aqui para te guiar nesse caminho. Desperte